Olá, boa noite. Eu sou Jéssica Gonçalves e a partir de agora você acompanha conosco as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Tragédia na Bahia mobiliza as 3 instâncias de governo. 18 pessoas morreram em naufrágio na rota de Itaparica. No Congresso, Câmara retira percentual de fundo eleitoral e presidente do Senado elogia a decisão. Os detalhes você confere a partir de agora, diretamente de Brasília, pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. A gente começa o programa de hoje falando sobre o naufrágio em Salvador. O Departamento de Polícia Técnica da capital baiana informou agora, no fim da tarde, que 18 pessoas morreram no acidente com a lancha Cavalo Marinho 1, na Baía de Todos os Santos. A lancha virou na manhã de hoje durante travessia entre Mar Grande e Salvador e transportava 129 passageiros e 4 tripulantes. Segundo o órgão, 9 corpos passam por identificação no Instituto Médico Legal de Santo Antônio de Jesus. 5 estão no IML de Salvador e mais 4 corpos estão sendo levados para a capital baiana. Mais cedo, a Capitania dos Portos chegou a informar que 23 pessoas tinham morrido por causa do acidente. Cerca de 100 pessoas foram atendidas em hospitais da região. Ainda não se sabe o número de pessoas desaparecidas. Equipes de resgate continuam no local em busca de outras vítimas com vida, o que já foi considerado improvável pelo SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Em nota, o comando do 2º Distrito Naval, em Salvador, informou que serão instaurados 2 inquéritos, um para apurar o que aconteceu e o outro administrativo para investigar as causas, as circunstâncias e as responsabilidades do que chamou de lamentável e doloroso acidente. O governo do estado da Bahia decretou luto oficial de 3 dias devido à tragédia. Por meio de nota, o prefeito ACM Neto prestou solidariedade às vítimas e aos familiares delas e informou que todos os órgãos da prefeitura estão envolvidos para ajudar no atendimento social, psicológico e nos primeiros socorros às pessoas. Também em nota, o governador Rui Costa lamentou a tragédia e informou que as forças do governo do estado estão mobilizadas para dar assistência às vítimas. Disse que acompanha pessoalmente esta difícil operação desde cedo e que todas as providências foram tomadas imediatamente. Esse é o 2º acidente envolvendo embarcações em 3 dias. Na terça-feira, o naufrágio de um barco no rio Xingu, no Pará, deixou pelo menos 20 mortos. O presidente Michel Temer se manifestou hoje por meio de nota. Lamentou profundamente a perda trágica de dezenas de vidas em acidentes com embarcações no Pará e na Bahia e acrescentou que as providências para apurar as causas dos acidentes e punir os responsáveis estão sendo tomadas em todas as 3 esferas de governo. Bom, agora a gente fala sobre outro assunto, sobre a Venezuela. Ou melhor, a gente vai direto ao Supremo, que manteve hoje a validade da lei federal que permite o uso do amianto crisotila no Brasil. A maioria dos ministros votou pela inconstitucionalidade dessa norma, mas ela não foi derrubada. Quem explica essa história pra gente é o repórter Pedro Henrique Moreira, que está lá no STF e acompanhou o julgamento, né, Pedro? Boa noite. Olá, Jéssica, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, teve uma reviravolta aí nesse resultado, viu? No 2º julgamento, na tarde de hoje, os ministros estavam analisando uma lei do estado de São Paulo que proíbe o uso do amianto no estado. E aí, durante esse julgamento, eles consideraram que a lei paulistana valeria, né? Seria constitucional e com isso eles acabaram considerando inconstitucional um trecho da lei federal que trata, né, da exploração, do uso, da comercialização do amianto no Brasil. No final desse 2º julgamento, inclusive, houve dúvida, né, dos jornalistas quanto à abrangência dessa decisão e falta o Supremo se pronunciar sobre isso. A sessão de hoje já foi encerrada, a gente aguarda isso então para a sessão da semana que vem. Isso porque na saída aqui do julgamento, nós abordamos ali os ministros, né, e o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, entendeu que essa decisão afetaria apenas o estado de São Paulo. Já o ministro Dias Toffoli disse que não, que considerando um dos artigos da lei federal inconstitucional, que o uso do amianto estaria proibido em todo o país. Essa reviravolta ocorreu porque no primeiro julgamento da tarde, 2 ministros se consideraram impedidos de atuar, de julgar. Com isso, não foi atingido o número mínimo de votos para se chegar a uma conclusão, para considerar inconstitucional a lei federal. O placar ficou em 5-4 pela inconstitucionalidade da lei federal
Federal nesse primeiro julgamento, mas aí no segundo julgamento, um dos ministros que havia se declarado impedido pôde participar, que é o ministro Dias Toffoli, e aí sim a gente conseguiu um placar de pelo menos 6 ministros votando pela inconstitucionalidade, e é esse placar que a Constituição exige para que uma lei seja considerada inconstitucional, que é a maioria absoluta dos ministros do Supremo. O Supremo tem 11 ministros, então a maioria absoluta seria de 6 votos. Jéssica. Obrigada, Pedro. E em São Paulo, a Polícia Civil reagiu a uma decisão polêmica que transferiu para a Justiça Militar o julgamento dos crimes de homicídio contra civis cometidos por policiais militares. E a gente segue agora para a redação da TV Brasil, em São Paulo, para conversar com a Vanessa Cavalino. Vanessa, boa noite para você. Oi, Jéssica, boa noite a todos. O Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado entrou com uma representação na Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça e também no CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, contra a resolução do Tribunal de Justiça Militar. Até então, essa competência era do Tribunal do Júri e o sindicato argumenta que a modificação não poderia ter sido feita porque fere a Constituição Federal e também o Código de Processo Penal. Na prática, a medida reduz o poder de investigação da Polícia Civil. O sindicato critica, dizendo que com isso, policiais militares estão autorizados a apreender objetos como armas, projéteis e documentos do local do crime cometido pelos próprios colegas. Só que a lei determina que essas apreensões devem ser feitas pelo delegado de polícia depois da perícia. O Conselho da Polícia Civil do Estado de São Paulo também reagiu por meio de ofício, encaminhado ao secretário de Segurança Pública. No documento, afirma que a Polícia Civil não vai se omitir e que vai instaurar inquérito policial todas as vezes que receber notícia de homicídio praticado por militar contra civil. Só lembrando que os casos de letalidade policial bateram recorde. Os PMs mataram 430 pessoas de janeiro a junho deste ano em São Paulo. A Polícia Militar de São Paulo, isso numa outra notícia que circulou pelos corredores do poder daqui de São Paulo, a Polícia Militar revogou uma licitação internacional para a compra de 5.000 pistolas. A suspeita é de um direcionamento na disputa que está sendo investigado pela Corregedoria da PM. Uma fabricante nacional detém a venda de armas para a corporação há 20 anos. Só que oficiais da própria PM denunciaram à Corregedoria que o edital da licitação havia sido montado para favorecer uma empresa italiana, a Beretta. Quase no fim do certame, a italiana ficou sozinha na competição. Em nota, a Polícia Militar de São Paulo afirma que cancelou o processo por causa do baixo número de concorrentes. Apenas 2 estavam inscritas e com ofertas muito próximas ao limite máximo estabelecido, o que comprometeria a competitividade. Afirma ainda que vai publicar o edital da mesma licitação, agora revisado, para que nada comprometa o certame. Jéssica. Obrigada, Vanessa Cavalino. E agora sim, falando sobre a Venezuela, o número de crianças venezuelanas que dependem da rede pública de ensino na capital roraimense, mais que quadruplicou desde 2016. A prefeitura quer contratar professores do país vizinho para atender a demanda. De acordo com a prefeitura de Boa Vista, 513 crianças venezuelanas estão matriculadas este semestre na rede municipal de ensino. No ano passado, o número era de 123 alunos. Os estudantes venezuelanos estão distribuídos em 63 escolas públicas de ensino infantil e fundamental. Para se ter uma noção, se estivessem todos juntos, uma escola de grande porte da rede municipal seria ocupada somente com venezuelanos. Na sala de aula, alunos encontram dificuldade para se comunicar. Boa parte dos professores não domina a língua espanhola. O problema levou a Prefeitura de Boa Vista a pedir autorização da Câmara de Vereadores para a contratação temporária de professores de espanhol. O projeto foi enviado em regime de urgência e deve ser votado até a próxima semana. No processo seletivo, professores de nacionalidade venezuelana podem ser contratados. As vagas ofertadas se estendem aos brasileiros que sejam habilitados no idioma estrangeiro. E a Prefeitura também vai incluir no currículo da rede municipal o ensino de espanhol. E a gente segue falando de Venezuela, mas agora eu converso com a Carolina Pimentel, que está aqui ao meu lado, né, Carol? Porque o governo venezuelano tomou uma decisão aí que envolve a Colômbia, não é isso? Conta pra gente. Boa noite. Isso mesmo. Boa noite, Jéssica. Bem, o presidente Nicolás Maduro mandou
cortar na Venezuela o sinal da TV colombiana Caracol. A própria emissora informou no Twitter sobre esse corte do sinal e disse que foi uma ordem do governo venezuelano. Inclusive, a imprensa da Venezuela diz que nas próximas horas o canal RCN da Colômbia também deve sair do ar nas operadoras de TV a cabo, assim como ocorreu há 6 meses com a CNN em espanhol. Essa medida ocorre aí depois que a Colômbia recebeu a ex-procuradora-geral da Venezuela, Luísa Ortega, que foi destituída pelo governo de Nicolás Maduro, e também a Venezuela tem acusado a Colômbia de tentar interferir em decisões internas do país. Jéssica. Obrigada, Carol. Bom, e vários dirigentes opositores venezuelanos denunciaram que o deputado regional Wilmer Azuarri está sendo vítima de torturas físicas e psicológicas horas depois de divulgada a ordem de transferência dele para uma prisão após passar quase 4 meses sob custódia de serviço de inteligência. Em uma rede social, o vice-presidente do parlamento venezuelano, o opositor Fred Guevara, disse que Wilmer é vítima de tortura e isolamento. A dirigente opositora Maria Corina Machado também afirmou por meio das redes sociais que o deputado Azuarri é brutalmente torturado física e psicologicamente e exigiu a liberdade imediata dele. Os opositores publicaram estas mensagens acompanhadas de um vídeo em que o deputado aparece com roupas íntimas, dizendo que está na sede do serviço de inteligência e que sofre maus tratos. Wilmer Azuarri é deputado pelo partido opositor Primeiro Justiça. Ele é confrontado com o oficialismo há mais de uma década por denunciar supostos abusos de poder e corrupção da família do então presidente Hugo Chávez. O parlamentar foi preso no último dia 2 de maio, acusado de posse ilícita de arma de guerra, tráfico ilícito de munição e uso indevido de penhores militares. As informações completas você acompanha no site da Agência Brasil, agenciabrasil.ebc.com.br. E no próximo bloco a gente fala de reforma política direto do Congresso Nacional. Eu volto já. Estamos de volta com Nos Corredores do Poder. A gente viu no primeiro bloco o caso da tragédia na Bahia, que deixou cerca de 18 pessoas mortas hoje e mobilizou as 3 instâncias de governo. Agora a gente segue com as notícias e vamos conversar com o repórter da Rádio Nacional, Lucas Por Deus Leão, que está no Congresso Nacional. Olá, Lucas, boa noite. Ontem a Câmara retirou o valor destinado ao fundo eleitoral e hoje o presidente da Câmara deu uma declaração, sobre esse ponto. O que o deputado Rodrigo Maia disse, Lucas? Olá, boa noite, Jéssica. Boa noite a todos. O presidente Rodrigo Maia deu uma entrevista hoje aqui no Congresso Nacional dizendo que se não tivesse adiado a votação da PEC, que cria o fundo eleitoral e que também muda o sistema eleitoral do atual proporcional para o majoritário, o chamado distritão, se ele não tivesse adiado para a próxima semana, ele acredita que o projeto teria sido derrotado. Maia acredita que ainda há muitas dificuldades para se aprovar o fundo eleitoral. Ontem à noite, os deputados retiraram do projeto o valor destinado ao fundo, que estava estimado aí em mais de 3,5 bilhões de reais. Mas foi só isso que eles aprovaram ontem. A votação da criação do fundo em si e da mudança do sistema eleitoral foi tudo adiado para a próxima semana. E Maia disse que se não tiver mais acordos de hoje até terça-feira, o provável é que não se aprove esse fundo. Ele acha que em 2018 pode ser feita a eleição apenas com o fundo partidário que já existe e que neste ano rendeu aí 800 milhões de reais para todas as legendas. Ele inclusive disse que acredita que os candidatos terão que comprar aí um celular bom com uma boa resolução para poder fazer campanha e que as campanhas milionárias de televisão não poderão mais ocorrer se não for aprovado um fundo eleitoral aqui na Câmara. E ele disse que essa pode ser inclusive até uma boa experiência. Mas é isso, a votação do distritão e a votação da criação do fundo ficaram para a próxima terça-feira. Mas também outras pautas da reforma política tramitaram e foram aprovadas aqui na Câmara dos Deputados. E hoje, no Senado, o presidente Eunício Oliveira comentou a tramitação de todos os projetos da reforma política na Câmara. E quem acompanhou, está aqui comigo hoje, é Daniele Popov.
Dani, o que o presidente do Senado comentou aí sobre essa tramitação aqui na Câmara? Oi, Lucas, boa noite a todos. Bom, o senador Eunício Oliveira, ele comentou reforma política e comemorou o avanço da PEC aqui na Câmara dos Deputados e disse que, apesar do prazo apertado, é possível sim aprovar essa proposta para que ela possa valer já para 2018. O presidente Eunício Oliveira ressaltou, no entanto, que essa proposta ela tem que estar de acordo, com a sociedade, em sintonia com o que a sociedade deseja e não que seja uma reforma corporativa. Eunício Oliveira falou também sobre cláusula de barreira e coligações partidárias, o fim das coligações partidárias. Ele disse que não é possível viver num país com mais de 50 partidos políticos e disse que existem coligações hoje, segundo ele, totalmente esdrúxulas. E sobre fundo eleitoral, o senador Eunício Oliveira disse que não é possível prever dotar dinheiro novo para isso no momento em que o país passa por cortes em todas as áreas. Vamos ouvi-lo. Nós não podemos buscar dinheiro novo para se criar um fundo. Se fosse num período normal da economia, tudo bem. A democracia tem que ser financiada. Nós temos quase 14 milhões de brasileiros desempregados. Vamos tirar mais dinheiro do bolso dessa gente que já tem dificuldade, inclusive, de botar comida na mesa da sua família. Então, nós temos que ter bom senso. Eu não sou contra o fundo, você é contra, eu sou contra a forma do fundo. Então, se tem que criar um fundo, por que não busquemos esse fundo nos dinheiros já existentes, gasto com a política? Bom, e de onde viria esse dinheiro, O senador Eunício Oliveira sugeriu, o dinheiro seria o que já é gasto com política. Ele disse também que poderia ser de programas eleitorais fora de hora, as fundações de partidos que podem dar suas contribuições e também de emendas parlamentares, que podem usar as emendas que eles recebem e direcionar para as campanhas. Falando ainda sobre reforma política, mas agora em outro corredor do poder, no corredor do Judiciário, a gente conversa com Carolina Pimentel, da Agência Brasil. Carol? Boa noite, Dani. É isso mesmo, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Gilmar Mendes, defendeu hoje as discussões em torno da volta de doações de empresas para as campanhas eleitorais. O ministro argumenta que desde a proibição desse tipo de financiamento, desse tipo de doação, o sistema eleitoral ficou com o pé quebrado. Segundo o ministro Gilmar Mendes, mesmo que seja aprovado um fundo com dinheiro público para custear as campanhas, a quantia não vai ser suficiente para bancar essas campanhas aí dos candidatos e dos partidos e pode abrir espaço para fraudes nas doações. De acordo com o ministro Gilmar Mendes, baseado em dados de eleições anteriores, as campanhas somente para deputados federais podem custar mais de 5 bilhões de reais. Vamos ouvir aí o ministro Gilmar Mendes. Acho que nós temos que fazer aí um esforço de reconcepção do próprio modelo, o que será bom para todos, Campanhas mais baratas, talvez com mais participação, com apoio talvez das organizações, da própria sociedade. Acho que a política precisa se reidentificar com a sociedade. Nós temos que reduzir esse fosso que se criou. Bem, o ministro Gilmar Mendes disse ainda que as doações por empresas poderiam voltar desde que disciplinadas e também com limites. Agora eu volto ao Congresso Nacional para a gente falar de novo com a Daniele Popov, desta vez sobre um acordo que envolve o aeroporto de Ribeirão Preto, em São Paulo. Não é isso, Dani? É isso, Carolina. O aeroporto estadual de Ribeirão Preto é o segundo maior em termos de movimento fora de capital do país, perde apenas para Viracopos, em Campinas, e é o maior aeroporto regional do país. Hoje, esse aeroporto recebeu uma assinatura, um termo de compromisso foi assinado pelo presidente Michel Temer para investimentos, para ampliação de seu pátio, para que novos aviões possam pousar lá, aviões de cargas internacionais e também para voos internacionais de passageiros, O aeroporto vai... Portanto, esses investimentos, eles vão fazer o reforço da pista, duplicar o pátio de aeronaves, duplicar a capacidade de 6 mil para 20 mil metros quadrados. E também será feita a recuperação das pistas no entorno do aeroporto,
justamente para que ele possa ter essa duplicação em sua totalidade. O termo de compromisso assinado pelo presidente Michel Temer, ele vai disponibilizar 88 milhões de reais para essas obras. A maior parte do investimento é do governo federal e uma outra parte do Departamento Aeroviário de São Paulo. A previsão é para que essas obras sejam iniciadas entre 2018 e 2019. Agora eu volto com você, Jéssica. Obrigada, Daniele Popov. A gente agora volta à redação da TV Brasil em São Paulo, porque a Vanessa Casalino tem mais informações. É que a Prefeitura de São Paulo lançou um aplicativo para dar transparência às ações de um projeto que atua na Cracolândia. É isso, Vanessa? Exatamente, Jéssica. É o aplicativo do Projeto Redenção, que é um projeto do município para os usuários de drogas da região da Cracolândia. Segundo a gestão do prefeito João Dória, a intenção é dar transparência, como você disse, mas também oferecer ao cidadão instrumentos para que ele saiba que equipamentos deve procurar quando precisar de auxílio em cada situação. A gestão diz ainda que o desenvolvimento do aplicativo foi feito sem qualquer custo para o município. O mapa de atendimento está dividido entre equipamentos de saúde, direitos humanos e assistência social, com acesso fácil a endereços e telefones. Permite ainda o acesso instantâneo ao banco de pessoas desaparecidas da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social. São fotos, informações sobre a pessoa e também um telefone de contato para casos de identificação. Isso para ajudar dependentes desaparecidos, que é motivo de muita aflição para as famílias de usuários de drogas. Vão ficar disponíveis também no aplicativo os dados sobre abordagens, atendimentos e internações. Esse aplicativo é uma inovação, né, que a gente vê aqui nos corredores de São Paulo. Outra também foi que, para aumentar a arrecadação, o governo de São Paulo decidiu criar um fundo de investimento imobiliário para operar a venda de imóveis públicos ociosos, uma medida inédita na administração pública. São mais de 200 imóveis avaliados em mais de R$1 bilhão. O edital já foi publicado para contratar um consórcio que vai atuar como operador imobiliário. Esse consórcio vai poder vender ativos, permutar ou até participar de empreendimentos. É como se o Estado criasse uma espécie de imobiliária pública, explicou o governador Geraldo Alckmin. Nessa primeira oferta ao mercado foram selecionados imóveis com documentação mais regularizada e que podem ser vendidos com maior facilidade. O gestor do fundo ficará responsável pela administração por 5 anos. A escolha do consórcio está marcada para o fim do mês que vem, Jéssica. Ok, Vanessa, obrigada. Bom, a gente vem falando aqui no programa sobre a possibilidade do governo aqui do Distrito Federal parcelar o salário de alguns servidores. O governo enviou à Câmara Legislativa uma proposta de mudança na previdência desses servidores. A repórter da TV Brasil, Soane Guerreiro, preparou um material explicando o caso. O governo quer mudar as regras da previdência desses servidores aqui do DF. Vamos acompanhar o material que a Soane Guerreiro preparou para a gente. Um dia depois de anunciar que teria que parcelar os salários dos servidores no mês que vem, o GDF enviou um projeto de lei à Câmara Legislativa que muda as regras do regime de previdência do Distrito Federal. Com a proposta, os novos servidores vão se aposentar sem salário integral, recebendo no máximo o teto do INSS e terão que aderir a uma previdência complementar. Além disso, o projeto une os dois fundos da Previdência do DF para equilibrar o caixa, já que um tem déficit e outro tem superávit. O sistema previdenciário, para ele funcionar bem, ele tem que funcionar com 4 servidores ativos para 1 inativo. O nosso sistema, o nosso fundo deficitário, hoje ele está 1 para 1. Então você tem um ativo pagando um inativo, ou seja, ele é totalmente insustentável. Todos os servidores do GDF só irão receber os salários de uma vez se o projeto que muda a Previdência passar pela Câmara Legislativa. Mas os parlamentares terão até a próxima terça-feira, menos de uma semana, para aprovar essa mudança. O governador foi à Câmara Legislativa para conversar com os deputados e apresentar o projeto. Nesse momento, querer fazer parcelamento de salários, querer aumentar a cota da Previdência, sem tomar outras medidas que são necessárias, aí não dá. Por exemplo, tinha que ter encaminhado o projeto de lei ordenamento do solo, que vai dar muita arrecadação
para o Distrito Federal. O vice-líder da Câmara fez críticas à proposta e afirmou que só vai discutir o texto se os servidores forem ouvidos. O parlamentar, nesse momento, ele tem que ter a responsabilidade de ouvir o dono do dinheiro. Quem é o dono do dinheiro? Os próprios servidores. Os servidores, com certeza, se manifestarão contrário a essa medida. Já o líder do governo na Câmara defendeu a proposta. Essa interpretação de que o governo está tirando dinheiro do IPREV para fazer outra coisa, não. Ele só pode tirar esse dinheiro para pagar os aposentados, que hoje está sendo pago com recurso do Tesouro. Para lidar com a crise financeira, o GDF também vai cortar despesas no valor de 544 milhões de reais do orçamento deste ano. O corte vai atingir todas as secretarias. Além disso, o GDF vai se beneficiar de uma decisão de ontem do Supremo Tribunal Federal. A Corte autorizou que o governo do DF deixe de pagar 40 milhões de reais por mês ao INSS. Esse valor é um desconto que corresponde a uma dívida da União com o Distrito Federal. Se o governo nos pagasse a totalidade da compensação previdenciária, até em 4 parcelas até o final do ano, nós teríamos condições de quitar a folha até dezembro, a folha dos aposentados. Como esse parcelamento vai ser em pelo menos 20 meses, nós não teremos condições de fazer isso. Isso ajuda, porque reduz o déficit da Previdência, mas não resolve. Bom, e agora uma última notícia da Agência Brasil. A Câmara de Combate à Corrupção do Ministério Público Federal determinou hoje a continuidade das investigações sobre o caso que ficou conhecido como pedaladas fiscais. A medida segue uma decisão da Justiça Federal. Em nota, o Ministério Público Federal informou que o processo vai ser encaminhado à Procuradoria da República no Distrito Federal para distribuição a um novo procurador da República que vai conduzir as apurações. O procedimento investigatório criminal que apura o caso, supostamente realizado pelo ex-ministro da Fazenda Guido Mantega e pelo ex-secretário do Tesouro Nacional Arno Agostinho, foi instaurado em junho de 2015. A investigação criminal foi parcialmente arquivada em julho de 2016 e encaminhada para o Distrito Federal. Bom, e essa notícia agora do Ministério Público com essa notícia, a gente termina o jornal de hoje e no Repórter Brasil você pode acompanhar a cobertura completa sobre a tragédia do naufrágio em Salvador. Boa noite para você e até amanhã. Boa noite, Carol. Boa noite, até amanhã.